Boa noite a todos e a todas. Agradecemos a presença aqui nesse último webinar, que é um esquenta da pós-graduação de Direito Econômico e Regulatório da PUC-Rio, que está sendo lançada este semestre. Nós teremos as aulas online, então qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode, qualquer pessoa, não, mas enfim, pessoas formadas, né, de qualquer lugar do Brasil podem se inscrever. Não é uma pós-graduação exclusiva para graduados em Direito. Outras graduações podem fazer parte dessa pós-graduação. Então, agradeço a presença de todos e de todas. Nós vamos discutir hoje aqui uma questão imprescindível, que é a defesa do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Antes disso, eu preciso fazer dois disclaimers, tá? Esse vídeo de hoje, a gente está gravando o webinar, estamos gravando a aula de hoje, e esse vídeo vai constar do YouTube e vai também ficar disponível nas redes sociais da PUC-Rio. Então, aqueles que não quiserem, né, divulgar, né, enfim, ter a sua imagem exposta nas redes sociais ou no YouTube, por favor, interrompa o vídeo aí, que é um botão que fica à esquerda no Zoom. O segundo disclaimer e último é pedir para que aqueles que queiram o certificado de participação no evento de hoje, quando eu der o ok, tá? Quando eu dizer, olha, pessoal, está liberado, coloquem o nome lá no chat. Vocês vão colocar o nome de vocês e tem que ser no momento em que eu pedir, porque isso facilita o nosso pessoal depois identificar as pessoas que queiram o certificado de participação no evento, ok? Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Nós vamos discutir hoje, como já falei, a defesa do meio ambiente, né? O tema de hoje é o mais relevante que poderíamos discutir nesse preâmbulo da pós-graduação de Direito Econômico e Regulatório, né? Porque sem planeta não há que se falar em economia, em produção de riquezas, né? Estamos discutindo o aquecimento do planeta Terra desde pelo menos a virada do século, e agora, né, estamos todos aí passando por uma pandemia, cujo surgimento também está relacionado com o desequilíbrio ambiental, não restam dúvidas disso, né? Esse tema se popularizou aqui no Brasil durante a realização da Eco 92, foi quando o tema começou a ser discutido de forma mais intensa pela sociedade civil, embora a professora Daniele Moreira vá mostrar como essa discussão ela surge na década de 70, com mais força também, né? É uma discussão que não deve ser descolada do mundo corporativo, ou seja, não deve ser descolada do direito econômico, do direito regulatório. Vamos lembrar que ainda na década de 90, né, um consultor de responsabilidade social e ambiental chamado John Elkington, né, ele fazia consultoria para empresas como a HP, a Microsoft. Ele cunhou um conceito importantíssimo para as empresas até hoje, que é o triple bottom line, né? Ou seja, as empresas deveriam contemplar tanto a dimensão ambiental, quanto a dimensão social, quanto a dimensão financeira. Hoje em dia se fala, né, do paradigma ESG, né, Environment, Social and Governance, que justamente também dá conta dessas três perspectivas, né? Logo um pouco, já nos anos 2000, na virada do século, né, a ONU criou o Pacto Global, né, para promover um diálogo com as empresas, né, e um diálogo norteado pela ideia de desenvolvimento inclusivo e sustentável, né? Então, a ONU passou a estimular que as empresas adotassem 10 princípios em suas atividades relacionados aos direitos humanos, à dignidade do trabalho, ao combate à corrupção e à preservação do meio ambiente, né? E mais ou menos, né, aí já um pouquinho depois, foi criado o ISO 26000, que foi a primeira norma internacional de responsabilidade social empresarial. Mais recentemente, empresários enviaram uma carta para o governo brasileiro dizendo que a falta de uma política consistente de preservação ambiental impactava negativamente o ambiente de negócios no país, né? Então, assim, essas questões ambientais, sociais, governança corporativa, né? E a gente pode até dizer que mais recentemente a própria proteção de dados pessoais, mas enfim, isso é um outro assunto, né? Essas questões são cada vez mais presentes no dia a dia corporativo, né? Então, assim, a gente tem várias evidências, né? A gente tem uma agenda corporativa, uma agenda empresarial,
mesmo assim, ainda há quem defenda a dicotomia entre economia e a defesa do meio ambiente. Vamos conversar, então, a partir de agora, com a Daniele Moreira, doutora e professora da pós-graduação da PUC-Rio. Daniele, boa noite, é um prazer ter aqui você conosco. Pode falar para a gente um pouco dessa falsa dicotomia entre economia e meio ambiente? Boa noite a todas e todos. Boa noite, Cristiano e Fernanda, especialmente. Queria primeiro agradecer pelo convite para participar desse webinar e trocar algumas ideias com todos vocês sobre um tema que, por razões não tão boas, está na crista da onda, né, atualmente. E é muito interessante a questão que o Cristiano coloca, né? Se existe essa dicotomia entre economia, o desenvolvimento econômico, né? E a proteção do meio ambiente, porque, na verdade, já há muito tempo que essa é uma questão que deve ser vista como algo superado. E aí a minha ideia é apresentar aqui para vocês algumas ideias relacionadas à origem desse conceito de desenvolvimento sustentável e dessa inserção desse pilar econômico na questão relacionada à sustentabilidade. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão vendo direitinho? Tudo certo? Está compartilhado? Bom, então, vamos falar sobre defesa do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Eu queria, antes de começar a fazer os comentários que eu tenho para fazer um pequeno, vamos chamar de disclaimer, né, que é a expressão que tem sido usada. Assim, eu não vou entrar aqui numa discussão crítica sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse é um conceito que tem sido criticado por muitos autores como sendo intrinsecamente incompatível com a lógica capitalista. Então, muitos teóricos estudam o desenvolvimento sustentável e criticam como um conceito excessivamente aberto e absolutamente incompatível com a lógica de desigualdade e de exploração ilimitada que seria inerente ao sistema capitalista. Essa é uma questão que dá uma discussão enorme, é muito interessante, mas ela, digamos assim, está dissociada, embora ela seja muito importante, eu mesma faça críticas nesse sentido e tenha reflexões importantes nesse sentido, ela não está conectada com a forma como a legislação brasileira e os organismos internacionais têm discutido a questão do desenvolvimento sustentável. Então, eu gostaria de fazer essa consideração inicial para dizer que eu vou deixar propositalmente essa questão de lado, tá? Essa análise mais crítica a esse conceito de desenvolvimento sustentável, embora seja um tema bastante importante. E eu preparei um roteirinho muito rápido aqui para a gente organizar a conversa, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as origens desse conceito, para a gente entender que não é algo novo falar sobre o pilar econômico, social e ambiental no conceito de sustentabilidade, portanto, a inexistência de uma dicotomia entre defesa do meio ambiente e desenvolvimento econômico, e para depois identificar como o desenvolvimento socioeconômico se insere em conexão com a defesa do meio ambiente no direito brasileiro. Claro que tudo muito não dá para aprofundar, mas eu trazer algumas referências importantes nesse sentido. Para depois tentar responder uma pergunta, com 2 exemplos principalmente, sobre por que a defesa do meio ambiente é importante para a economia. Então, na verdade, a própria pergunta colocada aqui já nos traz, já é parte de uma resposta, né, de início, sobre a inexistência dessa dicotomia, muito pelo contrário, né. Então, eu queria primeiro trazer, muito rapidamente, fazer uma referência à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que foi a primeira grande conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em 1972, e foi justamente a partir de meados do século passado que a gente começa a discutir a questão ambiental como uma questão importante e que merece uma atenção e merece ser resolvida, né? A crise ambiental ela começa a ser percebida e os mais diversos ramos do conhecimento, as nações, né? Os estados começam a discutir a questão ambiental, principalmente a partir de 1972. 72 é um grande marco, tanto que a gente chama de pós-72, o momento a partir do qual o direito ambiental, por exemplo, não só no Brasil, mas no mundo, começa a se desenvolver.
né? Então, começa a haver um processo de constitucionalização da tutela do meio ambiente, e essa grande conferência, ela resultou em uma série de documentos. Um deles, o mais importante, foi a declaração, que foi apelidada de Declaração de Estocolmo, de 1972, que ela é tida como um importante marco, tanto histórico quanto normativo, do desenvolvimento do direito ambiental no Brasil e no mundo. É essa declaração que pela primeira vez faz referência ao direito ao meio ambiente como um direito humano, como um direito fundamental, que traz conceitos como qualidade de vida, bem-estar, uma porção de constatações da relação de interdependência entre a sobrevivência da espécie humana no planeta e a integridade dos sistemas, dos ecossistemas e o equilíbrio dinâmico que caracteriza o meio ambiente. Então, a gente começa a colocar em xeque uma visão dicotômica, dual, orientada por uma perspectiva cartesiana, né, que dividia o meio ambiente em pedaços e não conseguia enxergar a importância do todo. Então, toda a perspectiva sistêmica, holística, integrada, começa, e ela, digamos assim, tem um marco importante na Declaração de Estocolmo de 72. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, na verdade, esse item 2 que está aqui na tela, é a segunda proclamação, né? Antes de chegar nos princípios, a declaração traz alguns enunciados e o segundo deles, o primeiro fala da conexão da vida humana com a integridade do ecossistema como um todo, o reconhecimento de que recursos ambientais, os bens ambientais, de uma perspectiva já menos utilitarista, eles não são inesgotáveis. Então, esse foi um ponto importante também, né? Foi uma declaração que impulsionou de uma maneira muito consistente o aperfeiçoamento não só quantitativo, mas especialmente qualitativo da proteção do meio ambiente, proteção jurídica do meio ambiente, né? E logo nesse segundo enunciado, a Declaração de Estocolmo já traz uma associação importante com a questão econômica, né? Diz que a proteção e melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico. Então, o próprio equilíbrio, no início da década de 70, já se reconhece que o desenvolvimento econômico é afetado por conta da questão ambiental. Em função da Declaração de Estocolmo, foi criada, anos depois, a comissão, foi criado o próprio Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e uma comissão independente foi criada, que foi apelidada de Comissão Brundtland, que justamente porque foi presidida pela ex-primeira-ministra da Noruega, chamada Gro Brundtland, e essa comissão publicou, em 1987, o primeiro conceito oficial, digamos assim, de desenvolvimento sustentável. A gente já encontra na Declaração de Estocolmo algumas sementes, algumas ideias iniciais do desenvolvimento sustentável. Mas aqui a gente tem essa expressão que ficou muito conhecida e reproduzida, né, no relatório Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, né, que reconhece o desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. O que já coloca aqui um desafio enorme. A gente tem que olhar para o futuro. Não basta olhar para o atendimento, para necessidades das gerações atuais, mas todo o compromisso intergeracional, para além de intrageracional, e com rebatimento nas leis, na legislação, né, sobre o meio ambiente, nas constituições, ele vem lá de 72 e ganha força aqui com o próprio conceito de desenvolvimento sustentável. E aí, eu não vou passar por todas as conferências, só as mais importantes para essa questão específica, mas a Rio 92, ou Eco 92, quem é do Rio de Janeiro gosta de chamar de Rio 92, né, que foi essa segunda grande conferência das Nações Unidas, já com um nome diferente. Vejam que em 72 era a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Em 92 a gente já passou a chamar de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, a questão do desenvolvimento já aparece com mais fôlego nesse contexto, né, de 1992. E ela resultou em uma série de documentos, a própria Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, Convenção de Biodiversidade, mas também numa declaração de princípios que traz, ao longo do seu texto, em vários momentos, mas especialmente nos princípios 3 e 4, referências importantes para a questão da construção e da compreensão do que é o desenvolvimento sustentável, né? Então, direito, e em conexão com o direito ao desenvolvimento também, né? Uma base principiológica de que o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras. Assim como a previsão de que, para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento. Não pode ser considerada isoladamente deste. Então, a gente já parte de uma ideia de que desenvolvimento
pressupõe os aspectos econômicos também, sociais e ambientais. Se não se levar em consideração, não é desenvolvimento. A gente pode até falar em crescimento econômico, por exemplo, mas não vai falar em desenvolvimento, porque não será desenvolvimento, né? E na Rio+20, a gente ganha, o conceito de desenvolvimento sustentável ganha um outro reforço. Embora tenha sido considerado um fracasso, digamos assim, né? Se esperava muito mais dessa conferência, o relatório, a declaração da Rio+20, chamada O Futuro que Queremos, desenvolveu mais compromissos, desenvolveu mais a ideia do desenvolvimento sustentável como tendo esse pilar, né? Então, o tripé que o Cristiano falou, em que a sustentabilidade está na interseção entre o pilar econômico, social e o ambiental. Então, quando se fala em sustentabilidade, de novo, sem entrar nas questões críticas que são importantes, é que começa a me dar vontade de falar sobre elas, mas eu vou segurar aqui para não fazer esses comentários. Mas se pressupõe o pilar econômico junto com o social e com o ambiental, e isso fica muito claro na declaração da Rio+20. E em 2015, a gente já tem a construção dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, dos chamados ODS, né? Em que a gente percebe que existe uma gama de estradas que se cruzam, né? Ou de interseções que envolvem a questão ambiental, que expressam uma preocupação muito grande com questões sociais, econômicas e ambientais propriamente ditas, né? Então, vários dos 17 ODS estão conectados com questões para além da questão ecológica propriamente dita, né? Então, erradicação da pobreza, estou pegando o primeiro, né? O 8º, que é o emprego digno e crescimento econômico. Então, a questão ambiental econômica está aqui embutida. Questões de gênero, por exemplo, a questão climática aparece de uma maneira muito consistente, as questões relacionadas a interesses mais, ou questões conectadas a questões urbanas, né, como água limpa, saneamento, consumo e produção sustentáveis, um ODS específico para cidades, e construção de cidades e comunidades sustentáveis. Então, esses ODS, eles mostram para a gente a amplitude do conceito de sustentabilidade de uma maneira muito evidente, né? E aí, eu já entro na segunda parte do roteiro, que é identificar, e aí eu vou dar um passinho atrás também no tempo para fazer isso, identificar como o desenvolvimento socioeconômico está em conexão com a proteção do meio ambiente no direito brasileiro já há bastante tempo. E eu não vou começar pela Constituição, eu vou começar fazendo um comentário à Política Nacional de Meio Ambiente, que é um marco normativo importantíssimo do direito ambiental brasileiro. A gente já tinha uma porção de normas e de diplomas normativos que tratavam da proteção do meio ambiente desde a década de 30 do século passado, mas durante muitas décadas, até, digamos, 1981, esse tratamento ele era pautado numa visão estratificada, segregada, orientada para um pensamento cartesiano. Então, existia proteção de elementos isoladamente considerados do meio ambiente, o que a gente chama de microbens ambientais. Não havia uma preocupação ainda com o meio ambiente como um sistema. E a Política Nacional do Meio Ambiente foi muito bem-vinda por várias razões, mas uma mudança de rumo que ela trouxe foi, e muito influenciada pela Declaração de Estocolmo de 72, foi trazer esse olhar sistêmico integrado para o meio ambiente, e com uma política específica para o meio ambiente, já entendido aqui na perspectiva de macrobem, na perspectiva de um bem entendido como um sistema. Então, eu peguei 3 momentos diferentes dessa lei que expressam muito bem a conexão e a preocupação com a questão econômica, já no objetivo geral, né, no artigo 2º da lei. Então, o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses de segurança nacional, isso aqui muito num contexto, né, da ditadura militar, e a proteção da dignidade da vida humana. Eu vou pular para o último tópico, né, que são os objetivos específicos. O primeiro deles fala da compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio. Então, a gente vê que tanto já num primeiro momento, na descrição de um objetivo geral, quanto na itemização de objetivos específicos e, mais do que isso, no conceito de poluição. Então, a gente tem na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente uma previsão bastante abrangente, bastante ampla de meio ambiente,
e esses conceitos estão todos no artigo 3º, de degradação da qualidade ambiental e de poluição. O nosso conceito de poluição é super abrangente e vai ter um impacto enorme na aplicação de várias normas relacionadas à proteção do meio ambiente, responsabilidade civil, responsabilidade penal, licenciamento ambiental, etc. Né? E na definição de poluição, no conceito de poluição, a gente tem, para além da linha E, que vocês podem ver aqui, né, daquela que é aquela mais evidente, que no primeiro momento a gente pensa, né, que é o lançamento de matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Para além dessa previsão, que é mais específica relacionada a descumprimento de padrões, né, a poluição ela é tida também como a degradação da qualidade ambiental que resulte de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. São conceitos muito subjetivos, inclusive, bem-estar, né? Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Então, a gente vê que são conceitos bastante abrangentes e que confirmam, digamos assim, que não é desde hoje, nem desde o ano passado, que a questão relacionada à economia e a desenvolvimento socioeconômico está presente na legislação, né? Inclusive na lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E aí a gente chega na Constituição. Na Constituição eu não tenho, por conta do tema da conversa de hoje, eu não tenho como partir de outro ponto que não seja o artigo 170. Né? Então, o artigo 170, que trata da ordem econômica, que eu gosto muito de sempre voltar para o caput do artigo 170, né, para a cabeça do artigo 170, né, que prevê expressamente que a ordem econômica brasileira ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e ela tem um objetivo. O objetivo da ordem econômica brasileira é assegurar a todos existência digna. Esse é o objetivo da ordem econômica brasileira. Não tem outro objetivo. É esse o objetivo. É claro que tem uma série de princípios, premissas, possibilidades e orientações, mas o objetivo é assegurar a todos existência digna. E a conexão com a integridade do meio ambiente já aparece aqui de modo implícito. Mesmo se a gente não tivesse um inciso específico, como existe, relacionado à defesa do meio ambiente. Mas esse artigo 170 ele foi além. Ele prevê esse objetivo da ordem econômica, conforme os ditames da justiça social, e lista uma série de princípios que orientam, que condicionam, que legitimam, que determinam como deve ser o desenvolvimento econômico brasileiro. E um desses, expressamente, é a defesa do meio ambiente. E essa parte, né, final desse inciso 4º, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação, essa parte foi inserida por uma emenda constitucional, agora esqueci o ano, mas foi posterior. A redação original falava só em defesa do meio ambiente, né? Assim como a função social da propriedade, a redução das desigualdades regionais e sociais e outras questões que aparecem aqui também como princípios. Mas aqui, o que é importante destacar é que não existe mais, e já há bastante tempo, a ideia, e com a Constituição isso se confirmou, a gente precisa construir um determinado empreendimento ou um determinado plano de governo para o desenvolvimento de uma determinada região. Se der, a gente protege o meio ambiente, como se fosse algo que a gente vai ver se vai dar para fazer. Não, a Constituição determina. A gente não pode dizer, se der, a gente paga os encargos sociais e a gente não contrata trabalho escravo. Não é. É a mesma lógica. É algo que é impositivo, que é determinante, que condiciona a atividade. Seja do ponto de vista mais macro, seja do ponto de vista mais específico, de um empreendimento que vai gerar emprego, que pode ser super importante para movimentar a economia local. Mas ele só vai ser legítimo e constitucional se ele garantir a defesa do meio ambiente. Isso não significa que ele não vai poder mover ou retirar uma árvore, ele não vai poder ter impacto nenhum. A gente tem os instrumentos, como o licenciamento ambiental, que é um instrumento de natureza essencialmente preventiva, que vai dizer, olha, vai analisar previamente os impactos ambientais daquele empreendimento, o que é tolerável, o que não é, quais são as medidas para evitar os impactos, para mitigar, para compensar os impactos toleráveis, e vai autorizar alguns impactos, mas não os impactos que sejam intoleráveis, vai ter um limite de tolerabilidade que vai ser avaliado. Mas a defesa do meio ambiente é uma variável, junto com todas as outras, para o desenvolvimento de toda e qualquer atividade, por mais importante que seja para o desenvolvimento econômico, para a ordem econômica brasileira. E a função socioambiental da propriedade, ela aparece aqui nesse contexto também, né? A gente tem a expressão função social, da forma como aparece na Constituição, mas tem um impacto no uso econômico que vai se dar daquela propriedade.
né? E a gente parte em função não só dessa previsão da função social da propriedade como um princípio que orienta a ordem econômica, mas no próprio artigo 5º, que coloca o direito de propriedade como um direito fundamental e coloca também no mesmo patamar a função social da propriedade como também um direito fundamental da coletividade, a gente pode interpretar dessa forma, ou um dever fundamental do proprietário, né, no mesmo patamar de importância. Né, e trazendo, portanto, a ideia de que a propriedade hoje, os contornos do direito de propriedade hoje, o contorno ele é conformado, ele é caracterizado pela necessidade de que aquela propriedade cumpra a sua função social. Leia-se função socioambiental. Né? E a gente vai ver que no artigo 186, por exemplo, que trata da função social da propriedade rural, a questão ambiental vai aparecer explicitamente ali prevista. A utilização racional dos recursos ambientais é um dos requisitos explícitos para que a propriedade rural cumpra a sua função social. Estão querendo mudar isso, mas não sei se espero que não consigo. Aqui a PEC tenha sido arquivada, enfim, eu acho que foi arquivada já e eu acho que não vai passar, espero. Mas existe um projeto para mudar esse dispositivo da Constituição. E o 182, que trata da função social da propriedade urbana, associando também a função social das cidades e ao Estatuto da Cidade e tudo mais. Também na Constituição Federal, não tem como deixar de comentar o artigo 225, que é, digamos assim, o coração da proteção do meio ambiente na Constituição. Né? Embora a Constituição, a gente costuma dizer que a Constituição, ela não só protegeu o meio ambiente especificamente, mas ela também foi ecologizada. Então, a proteção do meio ambiente aparece ao longo de todo o texto constitucional, né, de forma horizontal. Mas o coração, o ápice da proteção do meio ambiente na Constituição está no artigo 225, que traz referências à sadia qualidade de vida. E, por sua vez, a ordem econômica tem como fim garantir a sadia qualidade de vida, está associada ao direito à vida digna, o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, um dos pilares da República Federativa do Brasil, que, por sua vez, está conectado com o 170. Né? A ordem econômica tem, por fim, assegurar a todos existência digna. E aí a gente tem essa ideia do meio ambiente como macro-bem, que envolve necessariamente questões culturais, sociais, ambientais. Meio ambiente não é só mais água, ar, fauna, flora, como se não houvesse conexão e interseção entre esses elementos. Né? O meio ambiente como macro-bem, ele é visto como um sistema, então ele incorpora necessariamente aspectos econômicos e sociais também no seu próprio conceito. E se a gente volta para a origem etimológica da palavra, tanto ecologia quanto economia, a gente vê que o eco, né, é a casa, é a morada, é o lar, né? Existem construções, inclusive, que pretendem colocar a economia como estando associada à ecologia. Né? A economia, a administração da casa, depende do estudo da casa, depende da linguagem, né? Então, como dependente da ecologia. E aí, enfim, isso aí dá uma discussão interessantíssima também, mas a gente pode também estudar ou analisar a questão ecológica e econômica a partir desse viés e num contexto bastante abrangente de macro-bem, tá? Vamos lá, então, adiante. E eu não posso deixar de comentar também, do ponto de vista do direito, esse princípio. Tem vários outros princípios que sustentam o direito ambiental e o direito ambiental brasileiro, que compõem assim, os mandamentos nucleares, né, do sistema jurídico ambiental brasileiro, mas a gente tem um que é muito importante, que está diretamente conectado a questões econômicas, que é o princípio do poluidor-pagador, que muitas vezes é confundido ou ele é interpretado de uma maneira absolutamente limitada, como sendo associado única e exclusivamente à responsabilidade civil, e portanto, a obrigação de reparar danos, e ele obviamente tem embora na Europa tenha uma discordância, mas enfim, no Brasil ele é associado à obrigação de reparar, mas ele tem uma conotação muito mais abrangente. E ele tem a sua origem lá na década de 70, no âmbito da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, naquele momento, início da década de 70, quando, em função de comércio internacional e da identificação de falhas de mercado no comércio internacional por conta de discrepâncias nas exigências ambientais para a produção de determinados produtos que eram colocados no mercado e que geravam falhas de mercado e falta de competitividade, uma saída econômica para a correção das falhas de mercado, das chamadas market failures, foi a construção, a gênese do princípio do poluidor-pagador, ele está na economia. Com a orientação de que os custos ambientais externos aos processos produtivos têm que ser internalizados como custos do processo produtivo e têm que ser refletidos no preço final daquele bem. Né? Isso por uma questão, num primeiro momento, de mercado. Depois ele ganha
ele vai ganhando uma abrangência muito maior, uma concepção muito maior e passa a ser identificado como um princípio fundador que sustenta o sistema jurídico de proteção do meio ambiente, né? Então, a ideia de promover uma justa repartição de custos. Que custos? Custos de natureza preventiva e reparatória. Então, quando se exige, por exemplo, num determinado licenciamento ambiental, que o empreendedor implemente um sistema de controle de poluição mais eficiente e mais caro, ele está incorporando custos de prevenção para diminuir o impacto que ele vai causar, mesmo que seja um impacto tolerável. Então, são custos, e a preocupação inicial era com incorporação de custos de natureza preventiva, mas também, e com o tempo, se começou a incorporar também na ideia do princípio do poluidor-pagador a necessidade de inserção de custos de natureza reparatória também. Diante da ocorrência de um dano, né, ou de uma consequência negativa, tem um custo para reparação, esse custo tem que ser incorporado como custo da atividade. E a vocação redistributiva aparece muito nesse sentido, né? A gente tem um julgamento clássico do STF, da ação direta de inconstitucionalidade relativa à compensação ambiental prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E nesse julgado, o STF entendeu que a responsabilidade partilhada, que a vocação redistributiva do princípio do poluidor-pagador estava justamente na promoção dessa responsabilidade partilhada pelos custos ambientais derivados das atividades econômicas. Custos estes que não podem ser socializados. Então, a ideia de promoção de justiça distributiva em matéria ambiental incorpora a questão econômica, né? Não se pode socializar os ônus e privatizar os bônus. E aí é claro que essa é uma questão que vai ter um desdobramento em vários institutos do direito ambiental, e aí não dá tempo de falar aqui, mas tanto na perspectiva preventiva quanto reparatória, mas o que está no pano de fundo é uma questão econômica, uma questão de incorporação de custos econômicos, né? Isso com uma porção de julgado já nesse sentido, enfim, a gente já tem até amadurecido bastante, e o princípio do poluidor-pagador tem promovido um desenvolvimento, um aperfeiçoamento da responsabilidade civil ambiental, na sua perspectiva, portanto, de internalização de custos reparatórios. A gente precisa desenvolver mais, talvez, a internalização de custos preventivos. E aí eu vou para a terceira parte da minha conversa com vocês, né? É porque a defesa do meio ambiente ela é importante. A pergunta inicial é para a economia, mas aqui eu vou falar um pouquinho de Covid, porque ela está relacionada, obviamente, à saúde e à economia, né? E aí, como o Cristiano falou, inclusive na fala dele inicial, a gente já sabia que ia chegar uma pandemia a qualquer momento. Não é novidade, nós fomos, né, enquanto sociedade, de uma hora para outra, não pudemos mais ir para o trabalho, tivemos que nos trancar em casa e tudo mais, mas num contexto maior, a gente já sabia. Isso é uma tragédia, digamos assim, né, anunciada. E aí eu chamo a atenção de vocês para esse relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, de 2016, que fala expressamente de novas epidemias, de novas zoonoses, fala e descreve e associa essas questões especificamente à destruição do meio ambiente. Então, se constata ali, nesse documento, teve um outro recém-publicado, deve ter 2 semanas ou 3 semanas que ele foi publicado, também, e aí já especificamente sobre Covid, né? Mas uma associação uma percepção de que a destruição ambiental sem precedentes, com dramáticas alterações nos ecossistemas naturais e aumento populacional, tudo isso promove o aumento dos surtos de doenças zoonóticas em todo o mundo. Aumento das oportunidades para que patógenos, que são os agentes infecciosos, de animais selvagens, passem através do meio biofísico e afetem seres humanos, causando as doenças zoonóticas ou as zoonoses. Inclusive com explicação desenhada para a gente entender bem o que é, né? E faz também uma análise, nesse mesmo relatório, sobre a importância da integridade do ecossistema em conexão com a saúde humana e o desenvolvimento, né? E essa integridade do ecossistema, ela ajuda a regular doenças, garante a manutenção da diversidade de espécies, dificulta que o patógeno se espalhe rapidamente ou domine, né? Então, a destruição de florestas, ela reduz ou elimina as tradicionais zonas de amortecimento, né? Que separam os seres humanos dos animais não humanos, porque os seres humanos também são animais, né? Dos animais humanos, dos animais que separam os animais humanos dos animais não humanos, ou dos patógenos que abrigam, né? Inclusive, em palestras recentes do climatologista Carlos Nobre, ele tem chamado muita atenção para os riscos
da destruição da floresta amazônica em função de novas pandemias, né? De novos vírus que podem... Ele se espanta em algum momento, agora eu não me lembro qual foi a palestra que eu vi ou li alguma matéria de jornal, mas ele tem se manifestado bastante nesse sentido, assim, que é impressionante que a gente ainda não tenha visto um surto, algum vírus, né? Uma doença zoonótica a partir da destruição da Amazônia. A qualquer momento pode acontecer. E é anunciado. Também a Organização Mundial de Saúde, em 2018, chama atenção para essas questões, inclusive, tanto o documento de 2016 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, quanto esse da OMS, existe uma associação muito forte entre mudanças climáticas, crise climática, né, mudanças ecológicas e mudanças climáticas, especificamente, que contribuem para a transmissão dessas doenças. Então, uma associação entre a saúde dos animais não humanos, dos humanos e do meio ambiente como sendo fundamentais para se garantir uma saúde coletiva, né? E, portanto, já se previa também a chegada de novas zoonoses. E aí a gente chega no outro exemplo, né? Eu falei que eu ia falar de 2 exemplos para chamar atenção para a importância da defesa do meio ambiente, inclusive para a questão econômica. E aí eu queria trazer a ideia dos rios voadores, né? Que Carlos Nobre fala, o irmão dele, Antônio Nobre, um climatologista muito, muito importante, também um cientista que tem contribuído muito para a discussão e para chamar atenção para a importância da Amazônia, né? A percepção de que a floresta amazônica ela atua como uma bomba d'água. Então, aqui de uma maneira muito simples, né? Para tentar explicar de uma maneira muito simples, talvez muitos aqui já tenham ouvido falar disso, né? A floresta em pé, ela bombeia a água, né? O calor que evapora do oceano e a floresta amazônica suga esse vapor, promove chuva na Amazônia e a evapotranspiração das árvores faz com que essa umidade volte, suba, e aí ela desce para a região centro-oeste, para a região sudeste, para o sul do Brasil, bate na cordilheira e desce. Então, são chamados rios voadores, são rios invisíveis, né, que passam por cima das nossas cabeças e que nós não vemos, mas que tem uma importância. E aí eu peguei um desenho, eu adoro os posts do Água Sua Linda, e aqui eu vou desenhar para mostrar, sabe, para a gente entender a conexão que existe. Né? Inclusive, antes até de falar sobre essa conexão, eu queria sugerir, tem um TED muito interessante do Antônio Nobre, chamado Amazônia 4.0, que vale a pena ser visto, em que ele fala em detalhes sobre isso e outras coisas relacionadas à Amazônia, e sobre essa importância da integridade daquele sistema florestal com o papel para o sistema climático desempenhado pela floresta amazônica. Né? Então, a quantidade de vapor-água que é evaporada e que segue nos rios voadores, ela é equivalente à vazão do rio Amazonas, é gigantesca. Né? E aí, trazendo as palavras do próprio Antônio Nobre, nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em CO2. A conclusão mais lógica é que estamos matando as galinhas dos ovos de ouro. O agravamento do clima decorrente do desmatamento é algo irrefutável. Perdeu floresta, se prepare para um clima inóspito, pois tirou a árvore, tirou aquele serviço ecossistêmico, que também é muito importante para a sobrevivência da população. E é importante para o agronegócio, que não vai conseguir mais produzir se não tiver floresta amazônica. E eu acho que é isso que a gente está começando a perceber, uma conscientização maior. Aqui, para terminar, esse é o último slide. Aqui não dá muito para ler, mas eu queria só registrar uma matéria que saiu no Globo alguns dias atrás, não sei se foi dia 19 ou 20 de julho, por aí, com uma entrevista longa com o Carlos Nobre, e que eles também desenham para todo mundo entender a importância que a manutenção da floresta amazônica em pé tem para o agronegócio. Por que isso é importante para o país? Por que isso é importante para a economia? Né? E com propostas, inclusive, trazidas nessa entrevista do Carlos Nobre. Dito isso, eu agradeço a atenção de todas e de todos, estou aqui à disposição para continuar conversando, mas em linhas muito gerais, eu acho que era essa a ideia que eu queria trazer para a nossa conversa, para impulsionar a conversa. Excelente, Dani, obrigado. Adorei a sua primeira e a sua última tela, as duas lindas, né? Mas a gente está com uma saudade da PUC, né? Uma saudade do campus da PUC. Dá uma saudade danada de ver. E aí, aproveito até a oportunidade para pedir o que eu já venho pedindo em outras lives, para o pessoal colocar de onde está assistindo ali no chat. Digitem aí de onde vocês estão assistindo a nossa conversa aí, o nosso evento de hoje. Primeiro já veio Natal, excepcional. Enquanto o pessoal vai colocando carangola, vê aí pronto, aí é uma festa.
Muito legal. Franca, Sorocaba, Maceió, Vitória, Manaus, Buenos Aires, que maravilha. São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, Meia, Amapá, Amapá, Rio das Ostras, uau. São Paulo, Itaboraí, Belém do Pará, maravilha. Vitória da Conquista, Itaguaí, Porto Alegre, Pelotas, Cataguases, Pociúncula, Barbacena, Porto Velho, tá vendo? São Luís Gonzaga, muitos lugares. Palmas, Cerro Largo, Amapá, muito obrigado aí pela presença de todos e de todas. Isso mostra, né, que tá todo mundo no Brasil querendo discutir esse tema que é importantíssimo, né? E só queria também comentar, né, Dani, você falou que a pandemia que nós já sabíamos que vinha, né? E exatamente, as áreas de risco das empresas já apontavam e já apontam hoje também os riscos para daqui a 10, 20 anos, decorrentes do aquecimento global, né? Mas em relação à pandemia, as áreas já apontavam, né? Inclusive porque você tem que ter engatilhado que medidas você vai tomar se vier uma pandemia como essa, né? Posso até dizer que conheço algumas áreas de risco que apontaram essa possibilidade e que, claro, que não acertaram na mosca como é que seria, né? Porque também ninguém tem bola de cristal, mas que permitiu que as empresas já tivessem precavidas com esquemas de home office, de como fariam, etc. Né? Então, exatamente isso. Isso mostra exatamente como as empresas levam em consideração a matéria ambiental no seu planejamento, é claro, né? E você lamentou justamente por não poder, quer dizer, não lamentou, né? Mas apontou a impossibilidade de fazer uma crítica do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Mas nós teremos aulas de defesa do meio ambiente que se inserem no primeiro módulo do nosso curso, né? E nós teremos a oportunidade justamente, primeiro módulo de ordem econômica constitucional, né? E teremos a oportunidade de fazer essa crítica do conceito de desenvolvimento sustentável. É uma característica da PUC, né? Ao mesmo tempo que a gente está muito ligado no que acontece na sociedade, no mercado, mas ao mesmo tempo a gente tem esse viés crítico. Os professores do Departamento de Direito da PUC têm um viés crítico e gostam de se aprofundar nos conceitos, de estudar as matérias à luz do que se produz na filosofia com interdisciplinaridade, e o espírito crítico é importante, né? Para a gente também não ficar com considerações acacianas, né? Dizendo óbvio que, enfim, para isso a gente não estaria na academia, né? Tem lugares para se dizer coisas que são mais repetitivas, né? E tem lugares em que a gente deve aprofundar o conhecimento. Mas a tua exposição foi excelente, Dani, e eu só gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Depois exatamente dessa exposição da trajetória, das preocupações e instrumentos internacionais e nacionais para a defesa do meio ambiente, o que você destacaria no contexto atual? Bom, eu vou tentar ser breve, porque eu acho que eu falei mais tempo do que eu deveria, e fico preocupada de tomar o tempo da Fernanda, estou querendo muito ouvi-la. Mas, na verdade, no contexto atual, no meu ponto de vista, eu acho que no ponto de vista de muitas pessoas, nós não temos nada para comemorar. Quer dizer, vamos por partes. Eu acho que a gente tem um cenário, eu costumo analisar de uma maneira muito abrangente, né, o desenvolvimento do direito ambiental no Brasil, por exemplo, numa curva ascendente, como se a gente tivesse um gráfico, né, em que a gente pudesse observar uma curva ascendente que rapidamente ela ascendeu muito. O que eu quero dizer com isso? O desenvolvimento do direito ambiental brasileiro se deu de uma forma muito rápida. A constitucionalização da tutela do meio ambiente foi rápida e de uma maneira muito interessante, muito bem feita. Né? Então, eu me lembro quando eu comecei a dar aula de direito ambiental, em 2002, mas para ser bem precisa, eu chamava muita atenção para a qualidade da legislação ambiental brasileira, e era um ponto muito importante. Olha, temos que implementar, temos um gargalo, uma dificuldade muito grande que precisa ser superada, que é de tirar isso do papel e fazer valer, corrigir o abismo entre o dado normativo e a realidade fática. Essa questão, esse desafio permanece, mas a ele foi adicionado um outro, acho que mais grave, né? Nesse gráfico ascendente, é como se a gente tivesse chegado a um determinado momento e depois uma legislação que foi evoluindo, por isso que não dá nem mais para falar muito em evolução da legislação, né? Transformação, porque ela evoluiu muito rapidamente e ela começou a involuir. Então, esse justamente identificado num processo de retrocessos socioambientais muito significativos, que começam a acontecer principalmente, não só, mas principalmente a partir da aprovação do Código Florestal de 2012. Mas, de um ano e meio para cá, eu digo que a curva não está nem mais, é queda livre.
de um ano e meio para cá, é queda livre. Então, o retrocesso não começou no início do ano passado, mas ele ganhou uma velocidade e uma gravidade absolutamente inesperada. E é esse o cenário atual que se apresenta, com resultados concretos no aumento do desmatamento da Amazônia. Então, não adianta dizer, né, não, isso é mentira. Não é, porque os dados, as fotos de satélite, né, os programas, o PRODES, o DETER, eles demonstram o impacto e o aumento muito significativo do desmatamento na Amazônia. Isso para dar um exemplo. Isso sem falar na desregulamentação ou na destruição, né, de estruturas normativas, administrativas de gestão do meio ambiente, com impacto, né, inacreditável. Então, é lamentável que, num contexto atual, nós tenhamos jogado fora, ou estejamos, né, jogando fora, uma construção de uma política ambiental que foi muito suada, que não foi fácil, porque ela tinha o tempo todo que dizer que meio ambiente não é incompatível com desenvolvimento econômico, proteção do meio ambiente não é incompatível. Era um discurso que foi muito difícil de ser construído, e que depois que a gente conseguiu algum grau de desenvolvimento da nossa política ambiental brasileira, está sendo tudo jogado ralo abaixo. Porque é isso que está acontecendo. Tanto que, não é à toa, e aí eu queria convidar quem for da área jurídica para ler a petição inicial da ação de improbidade administrativa que foi proposta pelo Ministério Público Federal, assinada por uma série de procuradores da República, que aponta e lista a quantidade de, enfim, problemas, atrasos e desregulamentações em várias esferas. Então, a gente tem visto, o cenário atual é um cenário que tem esse contexto, mas, por outro lado, a gente vê, e eu acho que é isso que eu queria chegar, Cristiano, para terminar a minha contribuição, a gente vê um movimento de empresas, de investidores, né, que estão, enfim, inconformados ou também percebendo que esse é um atraso absolutamente indesculpável, injustificável e que, por isso, estão exigindo do governo federal, de modo mais específico, a adoção de medidas para conter esses retrocessos, medidas voltadas e toda uma preocupação com controle da cadeia de produção e lá na origem, então investidores preocupados com isso, tanto com impacto em empresas como com impacto e demandas para o governo, né? E aí os jornais estão mostrando tudo que está acontecendo, a gente pode acompanhar por lá também. Eu vou parar por aqui e fico à disposição porque estou preocupada com a hora, acho que eu já falei muito, mas agradeço muito pela oportunidade de estar aqui trocando essas ideias. Nós que agradecemos, foi ótimo. Obrigado, Daniele. Vamos já então passar a palavra para a Fernanda. Fernanda, primeiro, antes de tudo, dizer que é uma honra ter você aqui conosco. Fernanda, doutora em Direito, coordenadora da pós-graduação em Direito da Unicinos, né? A Unicinos é a universidade parceira da gente na PUC, né? Vira e mexe, a gente faz eventos com o pessoal de direitos humanos daí, né? Eu, quando estava na PUC, vira e mexe, tinha algum palestrante da Unicinos conosco. Então, para a gente é uma honra você ter aceitado o convite, né? E dizer que você foi muito bem indicada pela minha amiga Catarina, né? Que é uma pessoa ótima, né? E eu primeiramente pensei nela, ela falou, não, vocês têm que chamar a Fernanda Bragato, que é uma especialista, né, na matéria e tudo mais, e é muito bom ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos ver se a gente começa a fazer outras parcerias aí. É bom que também você conhece a professora Daniele Moreira, enfim, e depois eu vou também te perturbar no WhatsApp para pedir uma bibliografia para você, porque é um tema que muito me interessa, né? Bom, assim, não tem como discutir meio ambiente sem pensar nos povos indígenas brasileiros, né? Os povos indígenas sempre foram vistos, né, de uma forma etnocêntrica. Os portugueses, quando aqui chegaram, diziam que os índios não tinham fé, nem lei, nem rei, né? Então, portanto, eles não teriam nem o F, nem o L, nem o R na sua língua, e, portanto, não teriam nem fé, nem rei, nem lei. E isso era uma crítica, justamente, né, que olhava a sociedade indígena supostamente pelos que eles não teriam, né? E ao longo de todos os anos, né, desde a colonização, desde a catequese jesuítica, houve uma tentativa, até bastante exitosa, de assimilação dos povos indígenas, né, como se eles tivessem que se dobrar a uma cultura superior. Toda a política, desde o Império,
relacionada aos povos indígenas, né, dirigida aos povos indígenas, tinha esse norte, essa finalidade de assimilá-los à cultura ocidental, né? E, enfim, isso leva, obviamente, ao extermínio, né? Porque você extermina a crença da população. O ministro Gilmar outro dia falou por outras razões de genocídio, né? E lembrando que, de fato, o Brasil já foi levado a organismos internacionais por genocídio de povos indígenas, né? E não só pelo que aconteceu ao longo do tempo. Lembrando aqui, né, que no período colonial os índios morriam, né, em milhares, em milhões, morreram por conta justamente de contato com doenças trazidas pelos portugueses, doenças que eles não tinham, né, os anticorpos. Mas, enfim, a Constituição de 88 muda isso, né, Fernanda? E justamente ela muda radicalmente, né? É uma mudança de 180 graus. Não mais aponta para assimilação, mas sim para valorização da cultura dos povos indígenas, que é uma cultura, é um modo de vida que está absolutamente relacionado a, não vou nem dizer preservação do meio ambiente, mas a completa interação desses povos com o meio ambiente. Então, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite e se você pudesse tecer algumas considerações sobre essa questão importantíssima, né? E as notícias, né, são das mais preocupantes, justamente aqui para fazer uma ponte com o que a professora Daniela terminou considerando, né, terminou apontando. No que se refere aos indígenas, a gente tem visto, né, não é nem paulatinamente, de maneira abrupta, né, a chegada da Covid nas tribos indígenas, né, muitos indígenas morrendo e poucas políticas públicas para reverter ou impedir novamente a contaminação desses povos e a morte de todos eles. Bom, já passa a palavra e fala para o pessoal que a partir de agora vocês já podem colocar o nome no chat para obtenção do certificado, ok? Obrigado, Fernanda, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Cristiano, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui com vocês dessa atividade, poder contribuir com essa discussão, que interessa muito aqueles que pretendem ver esse problema a partir da perspectiva econômica, o que é extremamente importante. Então, não nos conhecemos pessoalmente, mas virtualmente estamos nos conhecendo agora. Um grande prazer, assim como a professora Daniele, que eu não conhecia pessoalmente, só de nome. Também um grande prazer, Daniele, poder ter te ouvido. Maravilhosa a tua apresentação. Eu acho que vai complementar um pouco, vou poder complementar um pouco a partir da perspectiva, né, dos povos indígenas. Cumprimento a todos que estão aqui nos assistindo, a Ana que está nos dando suporte, enfim, todo o pessoal. Bom, então, sobre a perspectiva indígena, né? Quase como o Cristiano falou, meio ambiente, povos indígenas é algo indissociável, né? Porque, como eles mesmos dizem, não é a terra ou a floresta ou os elementos da natureza que pertencem a eles, né? São eles que pertencem à natureza, né? Então é uma visão assim de pertença ao meio ambiente, né? Eles é da cultura dos povos indígenas essa visão de que até mesmo da perspectiva espiritual, né? De se verem como parte, né? Não há aquela visão antropocêntrica. Então, se verem parte como do ambiente no qual eles vivem, né? Então, é muito importante, quando a gente fala de meio ambiente, pensar nos povos indígenas, né? Um dado que é extremamente importante para a gente iniciar essa conversa é um dado já não muito atual, né? Agora talvez seja até maior esse percentual, é um dado do Banco Mundial de 2008, tem 12 anos esse dado, de que 80% da biodiversidade ainda preservada no nosso planeta estava em terras indígenas. Hoje, provavelmente, mais do que 80% esteja em terras indígenas, né? Porque o desmatamento, ele cresce de forma acelerada na Amazônia, mas deve crescer de forma acelerada nos outros ecossistemas que ainda restam no mundo também, né? Então,
as terras indígenas acabam sendo locais que contam com uma maior proteção e que se transformaram hoje nos principais repositórios de biodiversidade de cobertura vegetal no mundo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, né, nós estamos falando aí, segundo o censo de 2010, em 897 mil indivíduos indígenas, tá, no Brasil, provavelmente agora seja um pouco mais, perto de 1 milhão. Mais ou menos 300 diferentes etnias, né? 274 diferentes línguas faladas no Brasil. O maior número de povos isolados ou de recente contato do mundo, né? Em torno de 114 registros na Amazônia, né? O plano na Amazônia Legal, que vai incorporar uma grande região que vai desde da parte oeste do Maranhão, Tocantins, norte do Mato Grosso e toda a região norte, né? Então, nós temos aí nós somos um dos países do mundo com maior sociobiodiversidade, né? E são então nós estamos falando de dois assuntos muito, muito próximos. E só que o que a gente vê, né? Antes de avançar um pouco, falar também sobre as terras indígenas, né? Muito se fala também no Brasil que tem muita terra para pouco índio, coisas nesse sentido, né? Então, mais ou menos 13% do território nacional é demarcado como terra indígena, né, no Brasil. Só que 98% das terras indígenas demarcadas no nosso país estão dentro da Amazônia Legal, né? Então, nós temos terras, assim, maiores que alguns estados do Brasil, o tamanho de países europeus, né? Como a terra indígena Yanomami, por exemplo, Raposa Serra do Sol, Vale do Javari. Então, são terras muito grandes, realmente. E são os lugares onde persiste, onde ainda existe a cobertura vegetal da Amazônia mais intacta, né? Então, nós estamos falando de povos indígenas hoje como os grandes guardiões, né, da biodiversidade, das florestas, que ainda restam no mundo, né? Só que o crescimento do desmatamento na Amazônia, como a Daniele já pontuou aqui antes, ele vem se acelerando de forma muito forte, muito abrupta, né? De 2 anos para cá. Então, os alertas de desmatamento desse ano, né, de agosto do ano passado a julho desse ano, já apontam um aumento de desmatamento em relação ao ano passado, que já foi um recorde, né? E o que é pior, né? Do ano passado para cá, houve um aumento de 80% no desmatamento dentro de terras indígenas. Então, só para vocês terem uma ideia, o ano passado, de agosto de 2017 a julho de 2018, só 3% de todo o desmatamento na Amazônia foi em terras indígenas, tá? Do ano passado para cá, a pressão sobre as terras indígenas aumentou muito. As invasões em terras indígenas, pela total falta de proteção que essas terras contam, aumentou muito. Então, nós temos terras indígenas, aquelas que ficam no chamado Arco do Desmatamento, que pegam o Pará, sul do Amazonas, norte de Rondônia. Essas terras, muitas terras indígenas ali, elas estão sob fortíssima pressão de grileiros, invasores, garimpeiros, e o desmatamento nessas terras está aumentando drasticamente, né? Sobretudo essas, aí vocês têm que ter, e também os Yanomamis lá em cima, né? Hoje se estima que haja mais ou menos 20 mil garimpeiros dentro da terra dos Yanomamis. Garimpeiros, grileiros, invasores de toda sorte, fazendo também pressão sobre os grupos isolados ou de recente contato, né? No momento em que nós temos como um dos principais epicentros da pandemia de Covid-19 justamente o estado do Amazonas e a região norte como um todo, né? Surpreendentemente, a região norte foi uma das regiões mais afetadas pela Covid no Brasil e os dados de contaminação e mortes entre os povos indígenas já são alarmantes, tá? Então,
Só para vocês entenderem o contexto de pandemia, no contexto de pandemia, nós temos, assim, duas frentes de ataque contra os povos indígenas. Políticas diretas e políticas indiretas do governo federal, né? Em termos de políticas diretas, a gente tem, né, uma total fragilidade ou quase inexistência de plano de contingência por parte do sistema, do subsistema de saúde da CESAI em relação aos povos indígenas, né? Tanto que foi aprovado pelo Congresso Nacional um projeto de lei para fortalecer o sistema de saúde específico dos povos indígenas, e o presidente da República vetou os principais pontos desse projeto de lei, que incluía garantia de acesso à água, medicamentos e leitos de UTI, né? E em termos de políticas indiretas, a gente tem instruções normativas da FUNAI permitindo que o órgão emita certificados de regularização, certificados de regularidade de ocupação de não indígenas em terras indígenas, né? Porque a FUNAI agora ela está autorizada a dizer que você não incide, que a sua posse não incide sobre terra indígena quando essa terra não estiver homologada. Então, mesmo que tenha ocupação indígena nesse local, se alguém resolve ocupar aquela terra e aquela terra não está homologada ainda, né, não está definitivamente demarcada, a FUNAI está autorizada a dizer não, você está respeitando os limites de uma terra indígena, você não está em terra indígena. O órgão supostamente de proteção dos povos indígenas. Então, isso é visto como um incentivo para a invasão de terras indígenas ainda não homologadas porque nós estamos vivendo, né, sob um governo que tem como política deliberada, explícita, a não demarcação de terras indígenas, né? Promessa de governo e promessa de campanha e uma política de governo não demarcar 1 centímetro de terra indígena, né? E além disso, nós temos, né, a MP 910, que caducou, mas virou um projeto de lei 2633, né? Que na verdade é mais a repetição de mais uma política de longa data do governo brasileiro, que é de tempos em tempos regularizar posse de terras públicas, né? Então, que é o grande problema da grilagem na Amazônia. Então, você vai lá, ocupa uma terra pública não destinada, né? Uma terra pública que não é nem unidade de conservação, nem terra indígena, nem floresta, e aí você ocupa, e de tempos em tempos, você ocupa, desmata, e de tempos em tempos o governo te dá um título, regulariza essa terra, esse título, e fica consolidado o desmatamento, e isso vem sendo visto como um dos grandes motores do desmatamento na Amazônia, né? Então, agora a gente tem esse outro PL 2633, que também é um incentivo à grilagem na Amazônia, né? E também promessas de redução de terras indígenas. Então, existe uma corrida para ocupação de terra indígena, sob a promessa de que as terras indígenas que os limites das terras indígenas vão ser redefinidos, porque são terras muito grandes e que precisam ser destinadas para a produção. Então, tem essa corrida no meio de uma pandemia, expondo os povos indígenas hoje à contaminação da Covid, né? Sendo que, entre os povos indígenas, o índice de letalidade por Covid é 80% superior ao da população não indígena, né? Você tem quase 2 vezes mais chance de morrer de Covid sendo indígena do que não sendo indígena, né? Todos nós sabemos que os impactos da Covid são adversos, tendo em vista marcadores de raça e classe social, né? E povos indígenas, com os povos indígenas não é diferente, né? É uma população altamente vulnerável por uma diversidade de fatores, né? Mas a gente vem chamando atenção para que todas essas políticas relacionadas ao incentivo ao desmatamento da Amazônia estão se tornando, né, fatores agravadores da mortandade dos indígenas durante a Covid-19, durante a pandemia de Covid-19. Ou seja, a gente tem toda essa questão, né, de aumento do desmatamento, de maior vulnerabilidade na proteção dos povos indígenas, da vida, da integridade física, cultural e das terras indígenas. Isso tudo, né, é um
tá tudo dentro do mesmo pacote, né? Então, a gente vê que o que tem por trás disso, né? Tanto o Cristiano quanto a Daniele falavam que não existe ou que não deveria existir, né, uma incompatibilidade entre a ideia de desenvolvimento econômico sustentável e preservação do meio ambiente, né? Mas o que a gente vê no Brasil, sobretudo na política para a Amazônia, não é que existe essa incompatibilidade, né? É que realmente existe. Não tem como você pensar um desenvolvimento sustentável para a Amazônia sem pensar na destruição da Amazônia, né? Então, assim, hoje o que acontece é uma retomada, uma reedição das políticas de integração da Amazônia levadas a cabo na ditadura militar, né? De abertura de grandes vias, de integração do território amazônico ao resto do país, de oferecer possibilidades de crescimento econômico para as pessoas que moram naquela região, né? Que são muitos deles pessoas que, né, foram para lá em busca justamente disso, do garimpo, da terra pública que depois vai ser regularizada, né? Para plantar, para criar gado. Né? Então, essa ideia de que a Amazônia é uma terra de ninguém e que há esse incentivo por parte do governo para você ir na Amazônia, para você ir para aquela região, desmatar, tomar posse de uma terra que é pública não destinada e desenvolver uma atividade econômica, geralmente garimpo, mineração, pecuária, né? Então, só para vocês terem uma ideia, 40% do gado brasileiro está na Amazônia. Né? 40% do gado brasileiro é criado na Amazônia. Então, pensem, né, produção de qual é a compatibilidade entre você ter um contingente de gado na maior floresta tropical do mundo. Né? Então, qual é o projeto de desenvolvimento para a Amazônia, sendo que na Amazônia o Brasil já é um dos principais países produtores de carne do mundo, se não for o maior, 40% do gado está justamente na área da maior floresta tropical do mundo, né? E isso, então, tem uma relação muito, muito próxima com povos indígenas, né? Porque dessas terras indígenas, né, demarcadas, 23% da Amazônia Legal, então, é composta por terras indígenas, né? Então, muito da proteção, né, que a gente tem, muito da integridade da floresta, se deve justamente à existência desses territórios indígenas demarcados, apesar de toda a fragilidade que hoje eles vivem, né? Então, isso não quer dizer que eu estou falando da questão amazônica, mas nós também temos que ver que mais da metade dos povos indígenas brasileiros vivem fora da Amazônia, né? E estão ou fora de terras indígenas ou vivendo em terras muito pequenas, porque aí você vai ter só 1,5% do resto das terras indígenas no restante do território nacional, né? Que são terras muito pequenas. E aí a gente tem uma outra realidade, né? Que são aqueles povos indígenas, por exemplo, como os Guarani Kaiowá, os Guaranis da região sul, os Caingangues e muitos outros povos que estão lutando para reaver as suas terras de onde eles foram expulsos há cerca de 40 anos atrás, também num processo de expansão para o oeste brasileiro, né? Em que você tem, né, o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, o Mato Grosso do Sul, né? E aí vai subindo, Mato Grosso, Rondônia. Então, é um processo de ocupação, a gente fala, né, colonização portuguesa, 1500, Brasil colonial, não, né? A gente tem um processo de ocupação do oeste brasileiro que é muito recente, né? É um projeto da Era Vargas que vai se intensificar na ditadura militar, né? Então, aí nós temos, assim,
indígenas ainda vivos, que contam as histórias de expulsão das suas terras, né, e remoção para reservas, né? Então, tem todo um contexto aí também que implica a tomada das terras indígenas nesses espaços, né, do território do oeste brasileiro, e que também envolveu devastação ambiental, né, que também envolveu devastação ambiental e hoje dão lugar a hidrelétricas, a plantações de soja, de cana, né, também criação de gado, enfim. Então, a gente tem aí um tripé, né, assim, de interesses econômicos, né, devastação ambiental e expulsão forçada de povos indígenas das suas terras. Na Amazônia hoje, os povos indígenas sofrem esse processo de tentativa, né, de expulsão ou de diminuição dos seus territórios, que vai ser um pouco mais difícil porque eles já estão com esses territórios demarcados, e o que foi muito fácil no passado, porque esses territórios, a grande maioria não estava demarcada, né? Então, a gente tem, de fato, embora não devesse ser assim, o problema do interesse econômico por trás dessas graves violações, tanto de direitos humanos, sobretudo de comunidades tradicionais, e aqui me refiro mais especificamente a povos indígenas, e de devastação ambiental, né? O Brasil nós vivemos ainda, né, um processo de conquista de territórios, de espaços ainda inexplorados economicamente, né? E uma guerra dos indígenas por retomada de antigos espaços que eram locais, né, com biodiversidade, hoje são grandes extensões de plantações de soja, cana, por exemplo, né? Então, que tem uma relação muito forte, né? A relação dos interesses econômicos, a relação de um conceito de desenvolvimento predatório que ainda preside muito das relações econômicas no Brasil, né? E que estão por trás, então, dessas violações, tanto do meio ambiente quanto dos direitos humanos, né? Dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais. E então já estou aqui também falando bastante, vou terminar só para colocar por fim uma questão aqui, que é o seguinte: essas violações, né, que são cometidas então por agentes econômicos, por empresas, por transnacionais também, elas ocorrem seja diretamente, né, por atuação desses agentes econômicos, dessas empresas nos locais, ou também por meio das suas cadeias produtivas, né? Então, se a gente for ver terras indígenas que estão em disputa, terras indígenas onde há conflitos, onde há algum tipo de exploração econômica, e a gente vai traçar uma cadeia produtiva, você vai chegar em grandes transnacionais, na Europa, nos Estados Unidos, na China, enfim, né? E as possibilidades de responsabilização ainda são muito pequenas, né? A possibilidade das vítimas, ou mesmo da tutela do meio ambiente alcançar essas empresas ainda são muito pequenas, né? O que acaba também explicando por que outras formas de advocacy são exploradas também nesse campo, né? E aí a gente vem um pouco a entender por que houve um grupo de empresários, grupos de investidores que estão fazendo pressão, né, sobre o governo brasileiro nesse sentido. As possibilidades de litígio são muito escassas, né? São muito precárias, de certa forma. Então, acaba se buscando ou uma forma colaborativa, que nem todas as empresas são abertas a isso, existem empresas que são mais abertas, outras não, mas também, né, formas mais agressivas de tentar responsabilizar essas empresas através de campanhas públicas e de naming and shaming, por exemplo, e muitas empresas temendo isso acabam, então, fazendo pressão sobre os governos para que
tomem mais cuidado em relação às suas políticas ambientais, às suas políticas de direitos humanos. Enfim, aqui eu não vou ter tempo para explorar mais esse assunto sobre as possibilidades de advocacy, de litigância estratégica, enfim, em relação a empresas envolvidas nessas questões de violações de direitos, de questões socioambientais, né? Mas, enfim, teríamos que ter outro encontro para falar sobre isso, mas é só para chamar a atenção de que quando a gente está falando meio ambiente, que muito provavelmente vai ter alguma ligação com povos indígenas, a gente também está falando que por trás certamente vai ter alguma questão econômica, um interesse econômico jogando um papel fundamental para que esses problemas acabem aparecendo. Então, acho que, né, Cristiano, rapidamente é isso, que eu sei que a gente já está avançando no nosso horário, aí se tiver alguma questão, eu terei todo o prazer de responder. Maravilhosa apresentação, assim, até me emocionei num determinado momento que eu lembrei, eu visitei o Acre, né? Eu trabalhei no IFAM, no Instituto do Patrimônio Histórico e Arte Nacional, antes de ser advogado, né? Quando eu era historiador. E quando visitei o Acre, eu me lembro que uma etnia belíssima de índios, né? Que é a Xaninca. Eles são muito diferentes, né? São altos, magros, assim. Andam com uma túnica marrom, né? São belíssimos. Mas eu me lembro que lá no Acre, você tocou nessa questão justamente da Marcha para o Oeste, e foi a primeira vez que eu ouvi sobre um episódio que foi até antes da ditadura militar, né? É claro que a ditadura acentuou esse processo de grilagem, de garimpos ilegais, de ocupação das terras indígenas, e entre outros, pecuária, etc. Mas que é o massacre do Paralelo 11. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas assim... E aí eu ouvi isso lá, né? Assim, é um relato bárbaro do que aconteceu, e justamente financiado por uma empresa, né, que tinha todo o interesse em explorar a região, e não me lembro se era uma madeireira, mas enfim, e assim, existem relatórios e relatos sobre isso que aconteceu. Eu até recomendo que procurem isso, Massacre do Paralelo 11, mas procurem num momento assim até tranquilos para ler, porque é muito chocante, né? A gente ontem eu estava vendo um documentário, inclusive é o Menino 23 também, sobre escravidão no Brasil. Maravilhoso esse documentário. E essa escravidão era feita por brasileiros que eram adeptos do nazismo. Então a gente vê muito filme, né, sobre essa barbárie que acontece lá fora, mas a barbárie está aqui dentro também, né? E eu lembrei disso e confesso que me emocionei aqui durante a tua fala, assim, tua fala toca a gente, porque é isso, aconteceu durante a ditadura, mas acontece ainda hoje, né? E nunca parou de acontecer, né? Assim, entra governo, sai governo. Agora, para que a gente não terminasse a noite também de maneira completamente desesperançosos, Fernanda, você falou de advocacy, você falou... fala um pouquinho para a gente, nem que seja muito rapidinho, dessa advocacy, do papel do terceiro setor, né? As ONGs são tão criticadas, mas elas fazem um trabalho tão importante, né? Tão imprescindível no que se refere aos povos indígenas, né? Os próprios missionários católicos, né? Hoje ainda fazem isso. Enfim. E o Ministério Público Federal também tem tido uma atuação importante na defesa dos povos indígenas brasileiros. Você poderia só terminar essa nossa conversa justamente porque eu acho que é importante a gente saber, sim, acontece, a barbárie está aí, né? Não nos chega, infelizmente, não nos chega pelos meios de comunicação de massa. A gente tem que procurar um pouquinho para entender o que está acontecendo, mas é importante saber também o que a gente tem, que a sociedade civil tem para impedir, ou pelo menos para lutar contra esses acontecimentos. Eu sugiro para vocês entenderem a questão da Amazônia e também a questão dos indígenas e de outras comunidades tradicionais também na Amazônia, um relatório do ano passado do Human Rights Watch, que se chama Máfias do IP.
é muito, muito elucidativo, né? E fala também como o desmatamento é uma coisa na Amazônia que envolve crime organizado, né? Então, o massacre, né, de defensores do meio ambiente, de coisas que a gente conhece há muito tempo, mas que continuam acontecendo, né? É um papel muito importante. Então, assim, esses relatórios, eles desvendam muita coisa, né? O Greenpeace também, agora, recentemente, também divulgou, né? Existem organizações não governamentais importantes que estão dando apoio aos povos indígenas, né? E a gente tem que... Eu reputo muito importante também uma viagem feita aí acho que foi entre os meses de dezembro e fevereiro, uma comitiva grande da PIB, né, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil na Europa. Eles estiveram na Europa por diversos países e se reuniram com parlamentares, com empresários e fizeram uma pressão grande assim para que eles pressionassem o governo brasileiro, né, pela questão ambiental, em função da questão ambiental, em função da questão indígena, e de fato veio uma resposta, né, uma forma de advocacy bem importante, porque a gente teve aí, o Brasil está enfrentando problemas hoje com o Tratado da União Europeia com o Mercosul, essa carta dos investidores, os maiores fundos de investimento do mundo, né, e pressionando o governo brasileiro, foi, sim, algo forte, né, sem precedentes, inclusive, citando a questão dos povos indígenas. Existem investidores de fundos de investimento importantes dos Estados Unidos também de olho nessa questão, né? O Congresso americano, enfim, tem sido feito um trabalho de denúncia internacional bem importante, né? E essa pressão está vindo. Então, a gente não sabe ainda no que isso vai resultar, mas certamente criar um ambiente favorável de negócios é que não vai, né? Então, por um lado, a gente tem uma dificuldade enorme, né? As vítimas e enfim, os tutores do meio ambiente de conseguir remédios, de conseguir reparações para essas violações, pela via judicial, pela via dos mecanismos tradicionais do litígio, né? Esses grupos têm visto que, algumas vezes, outras formas de advocacy, sejam elas cooperativas, né, como um approach mais amigável com as empresas, seja ela de uma forma mais agressiva, como uma campanha de naming and shaming, tem dado respostas mais interessantes do que o próprio litígio judicial, né? E, sobretudo, porque a gente vê aí que hoje, no mundo, você tem das 100 maiores receitas do mundo, 71 são de grandes transnacionais. Você tem até a 9ª posição, você vê em estados, depois começa o Walmart e aí começa a alternar estados e grandes corporações, públicas ou privadas, né? Então, o poder político dessas companhias hoje é absurdo. É muito maior que o poder político dos estados, né? Os estados, às vezes, funcionam como os enablers dessas companhias, né? Funcionam como os grandes fomentadores, dão a polícia para essas companhias trabalharem, criarem, sim, geram empregos, geram renda para o país e tal, mas à custa de muita destruição ambiental e de muito dano humano, né? E os estados é que estão patrocinando isso. Então, às vezes, as populações atingidas, o meio ambiente, quem for que defenda o meio ambiente, não tem qualquer possibilidade de negociação nem dentro do seu estado, né? Então, hoje, essas pessoas, esses organismos estão tendo que ir diretamente às empresas, né? Essas grandes transnacionais, e conversar com quem? Numa ponta com investidores e na outra com consumidores. Tamanho é o envolvimento dos agentes econômicos e o poder político dos agentes econômicos sobre o meio ambiente e sobre a vida e a saúde das pessoas, sobretudo das comunidades tradicionais e dos povos indígenas, que têm uma relação com esses territórios, com esses recursos naturais, muitas vezes, da nossa lógica ocidental, colonial, formal, jurídica, uma relação precária, porque não tem títulos, né?
de propriedade sobre esses territórios, sobre esses recursos naturais, então é muito fácil simplesmente expeli-los daquele lugar, né? Então, acho que a gente tem aí um cenário muito preocupante, né? Porque também estamos trabalhando numa outra dimensão política que não é a dimensão de quem detém o poder são os estados, mas quem tem o poder são as grandes transnacionais. E isso não é o jogo democrático com o qual a gente está acostumado, né? Mas é o espaço onde as possibilidades de advocacy estão se desenhando. E a gente não sabe muito bem qual vai ser o resultado disso, né? Porque, afinal, se de um lado não deveria existir uma incompatibilidade entre desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente, na verdade há. No Brasil há, né? No Brasil a gente voltou a uma política pré-desenvolvimento sustentável, né, Daniele? Então, assim, incentivo a garimpeiro, incentivo a grileiro, uma coisa, né, assim, realmente inconcebível para o século XXI, mas é isso que nós temos, né? Maravilha. O que nós temos a perspectiva é essa, o horizonte é esse, né? A sociedade civil deve se organizar e combater esses retrocessos, né? São muitos. Pessoal, questões? Daniele, quer fazer algum comentário? Na verdade, gostei muito de ouvir a Fernanda, foi um prazer te conhecer virtualmente mesmo e te ouvir. Realmente é um cenário muito complicado, né? Talvez, e aí fazendo uma autocrítica aqui, eu acho que eu me apego muito à letra da lei, porque talvez o dever ser seja menos triste, né? E menos o dever ser. Eu acho que talvez até um pouco por isso eu esteja muito mais na academia do que na vida como ela é, porque o dever ser ele te dá possibilidades que são muito diferentes da vida como ela é, né? Então enfim, foi muito bom te ouvir. Eu acho que a gente precisa ter esses choques de realidade mesmo, né? Para tentar não para terminar esse encontro de uma maneira desanimada ou, enfim, realista, mas agora eu não me lembro quem é que falava isso, né? Eu sou um realista esperançoso. Então, alguém muito famoso, esqueci, você lembra, Fernanda? Esqueci o nome, mas alguém muito famoso. O Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, exatamente. Realista e esperançoso, eu acho que é isso. Para não dizer para a gente não se deixar tomar pelo pessimismo, né? Tentar manter essa coisa, né? Encarar a realidade, mas com uma esperança de um trabalho de formiguinha e de agora, de alguma forma, mudar um pouco o que se apresenta. Mas era isso. Obrigada, adorei participar. Que bom. Também. A conversa foi ótima. Vamos fazer mais vezes esses encontros. Acho que para a Fernanda, a pergunta, a Lorena Toscano está perguntando se tem mais alguma coisa que possa ser relatada quanto aos povos Yanomamis nesse momento de pandemia. Entre o Estado e respeito às particularidades. Por exemplo, os rituais fúnebres, é o que ela escreve aqui no chat. Pois se eu não me engano, já morreram de Covid 4 Yanomamis, se eu não me engano, 3 ou 4 Yanomamis, tá? Mas o índice de contaminação tá grande lá e eles estão muito próximos também de municípios com alto índice de contaminação e tem esse problema das formas de enterro, né, da Covid, sem possibilidade bom, como a gente todos nós sabemos, né, caixões lacrados e, enfim, todas aquelas práticas que são incompatíveis com os rituais dos povos indígenas. Eu não saberia te dizer agora, Lorena, como que os Yanomamis resolveram esse problema em relação aos seus 3 ou 4 mortos até agora. Eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu sei que em relação aos Yanomamis já tem ordem judicial para desintrusão dos garimpeiros da área, né? Porque
Na verdade, com o corte do orçamento da FUNAI, a FUNAI tirou as bases de proteção da terra Yanomami, e aí foi uma invasão de garimpeiros nos últimos anos. Tem decisão judicial já da Justiça Federal mandando a União e o Exército, Polícia Federal, enfim, tirar os garimpeiros de lá. Tem medida cautelar da Comissão Interamericana emitida semana retrasada em favor dos Yanomamis, também para que o governo tome medidas para evitar o contágio entre eles, né? Porque eles já sofreram perdas enormes, né, da sua população por conta de doenças infecto-contagiosas. Bom, já teve até episódio de genocídio, né, reconhecido criminalmente, né, de crime de genocídio mesmo, em que garimpeiros foram condenados criminalmente pela prática de genocídio. Então, assim, a situação lá é muito delicada e agora está se monitorando para ver o que o governo vai fazer, né? Porque realmente não é exagero dizer que a gente está diante de pelo menos de uma política genocida em relação aos povos indígenas. Não é só um uso retórico, assim. Porque a gente pode falar de genocídio de duas formas, ou como um ato criminal, que você imputa a responsabilidade criminal a determinados indivíduos que foram autores do crime, ou então o genocídio como um ato ilícito praticado pelo Estado, de extrema gravidade, mas como um ato ilícito praticado pelo Estado em que você não precisa necessariamente identificar os autores, né? E em que a intenção de destruir o grupo, a mens rea do genocídio, né? Ela vai se confirmar pela existência de uma política, né, organizada, cujo fim não pode ser outro senão a destruição daquele grupo. E nesse ponto, assim, é muito claro a existência de uma política deliberada, né, de deixar morrer, usar a pandemia como um pretexto para deixar morrer. É muito triste, é muito grave. O que está acontecendo não é só em relação aos Yanomamis. Os Yanomamis talvez sejam os mais vulneráveis, mas na Amazônia como um todo, assim, é muito grave a situação. O governo está mandando, o Ministério da Saúde está mandando cloroquina. Agora eles mandaram cloroquina para Raposa Serra do Sol e para a terra indígena Yanomami. É a política de política pública de saúde. Enfim, claro que eu estou sendo irônico, né? É bom sublinhar para que não haja dúvidas. E sim, e também falaste, né? O Ministério Público Federal também tem feito um trabalho espetacular de defesa dos povos indígenas. Acho que uma outra pergunta, tem uma questão sobre a aplicabilidade do direito, no caso, a responsabilidade civil. Sabemos que ela é utilizada depois do dano esse muitas vezes irrecuperável, como em Mariana e Brumadinho. Existiria a possibilidade de responsabilidade pré-dano? Acho que para você, Daniele. Bom, esse é um tema que daria um conjunto de aulas, né? Responsabilidade civil ambiental no Brasil e as peculiaridades todas. Tentar falar muito rapidamente, a gente tem sim o que a gente chama de refuncionalização da responsabilidade civil ambiental para que ela passe a englobar e ela tenha um papel preventivo muito importante. Então, a gente vai, para o horror dos civilistas, a gente fala em dano ambiental futuro, como um dano que vai ser contemplado pela responsabilidade civil, sim. E a questão da dificuldade de reparação do dano, essa é uma outra questão espinhosa, né? Então, mecanismos voltados para a reparação integral dos danos ambientais, que incluem, por exemplo, não só, mas, por exemplo, o reconhecimento dos danos ambientais extrapatrimoniais, para chegar o mais perto possível da reparação integral do dano. Mas isso é um mundo. E aí teriam algumas premissas, algumas considerações a fazer que demandaria bastante tempo. Então, eu lamento não responder de forma muito precisa, porque não dá tempo. Teremos outras oportunidades, né? A Lorena pergunta que acredita que o compliance ambiental nas empresas pode ajudar na diminuição dos impactos de maneira efetiva. Sim, aí eu vou até tomar a palavra e responder rapidamente. Sim, Lorena, o compliance
e aí, em consonância, inclusive, com o que o Ingo Wolfgang Sarli, também do Rio Grande do Sul, fala sobre direitos fundamentais, né? Que hoje a violação dos direitos fundamentais vem muito mais das empresas do que propriamente do Estado. E que, portanto, né, o compliance como sendo esse compliance visto na sua integralidade, né, visto não como compliance mais, eu acho que o termo que as empresas têm utilizado muito é integridade, ou seja, integridade engloba, sim, o meio ambiente, engloba a anticorrupção, engloba diversidade, inclusão, enfim, né, as empresas têm pensado é, é, nessa perspectiva da integridade. Então, sim, ajudaria sim a diminuir os impactos. Essa consciência é importante, né? Lembrando que são as pessoas que trabalham dentro das empresas, né? Então, as pessoas devem levar esses valores da sociedade para dentro das empresas. Hoje, o que se cobra das empresas é que elas tenham propósitos, né? E que esses propósitos sejam ancorados, sejam alicerçados nos valores da sociedade. Então, é fundamental, sim, que as empresas tenham um compliance forte na área ambiental. Eu lembro que a PUC está oferecendo um curso de compliance ambiental, social, de governança e de dados, né? Está transcorrendo agora, a professora Daniela, professora do curso, coordenadora do curso, né, junto com o professor Oscar. É um curso bem interessante. A primeira edição a gente está oferecendo neste momento, mas ele será oferecido no futuro mais vezes, né? A gente tem uma turma com mais de 100 alunos, uma turma online. Outros cursos de compliance vão ser oferecidos pela PUC agora ao longo do segundo semestre. Eu convido vocês a darem uma olhada lá no nosso site da CCE, Coordenação Central de Extensão,